Никто. Я единственный в огне, кто считает свои сны. Поклоняюсь темноте. Eu moro numa cidade do interior de Minas e lembro como se fosse ontem. Se aproximava de meia-noite quando eu voltava da faculdade. Era uma noite de terça-feira do ano de 2012. Eu me lembro que era uma noite escura e vazia. Não havia ninguém na rua. Durante todo o percurso, que durou em média 20 minutos da faculdade até minha casa. Normalmente, eu sempre voltava acompanhado de um amigo durante a metade do percurso, mas nesse dia foi completamente diferente. Não havia sequer uma viva alma em circulação. Era mês de julho, o frio era tremendo, e ao andar eu senti um incômodo, um clima tenso e pesado. Não havia o que fazer, tinha que chegar em casa de um jeito ou de outro, pois eu trabalhava e pegava às 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu estava já bem próxima de casa, uns 5 minutos de caminhada, onde eu morava com os meus pais. Andava devagar, pensando na vida e nas coisas que vieram a acontecer naquela semana tão conturbada. Foi uma das semanas que houveram diversos contratempos. Até então, estava tudo certo. Até o momento em que o motoqueiro veio bem lentamente sua moto. Lembro até hoje. Era uma CG Titan de cor vermelha. Ele ainda diminuiu mais a sua velocidade e disse olhando em meus olhos: "Oh, cuidado. Ele vem e ele vai querer te levar. Mas não olha pra ele não. Segue seu caminho, que ele não vai te fazer mal, pois ele não tem poder sobre você de modo algum." Passou aquela cena, eu franzi a testa, tentando entender, apenas olhando para o chão pensativo, levantei a cabeça e fui perguntar o mesmo que era aquilo. Para minha surpresa, ele já não estava ali. Eu achei muito estranho. Como ele desapareceu de tal forma que eu não escutei nem a moto dele trocar a marcha. Andei mais um pouco, até chegar para uma encruzilhada onde habitava uma antiga e velha gameleira. Árvore qual muitos dizem ser a árvore assombrada. Senti um tremendo arrepio, igual a esse sentindo ao contar para vocês essa experiência, mas eu não liguei, já que estava em um mês de frio tremendo na nossa região. Após fazer o cruzamento, eu fiz meu percurso, pegando a entrada à esquerda e seguindo meu caminho como sempre fizera todos os dias. Nisso, eu percebi que os cães da redondeza começavam a latir e não paravam mais. Mas, considerando a hora que eu estava passando, era normal. Ao me aproximar um pouco da praça que tem próximo da minha casa, vi de longe a figura humanoide vindo ao meu encontro, cruzando um pontilhão antigo onde fazia ligação com uma das principais vias de acesso da cidade, tanto para quem chega ou para quem sai. Pensei comigo: ora, como pode uma pessoa a esta hora dessa fazer caminhada nessa avenida? Pessoas possuem o hábito de caminhar naquela avenida até as 8 da noite, isso começando às 5. Será que ela não tem medo de ser assaltada ou coisa do tipo? Coisa que acontecia muito naquele local. Havia algo que até então eu não tinha reparado naquela figura. Ela estava longe de mim e era tão escura quanto as sombras que a rodeavam os pontos não iluminados ali perto. Porém, a mesma andava sobre a luz de postes. Quanto mais próximo aquilo chegava do centro da praça, mais eu me preocupava, pensando ser algum tipo de drogado ou assaltante. Mas eu não liguei muito. Apenas segurei fortemente minha mochila e segui meu caminho. Passadas depois, escutei um breve gélido assovio. Um assovio tão gélido que chegou a me dar calafrios, de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Olhei para a praça, e quando me deparei com aquele ser bem mais próximo de mim, uns 9 ou 10 metros no máximo, foi aí que a minha ficha caiu. Aquilo não era um ser humano. Ele estava parado embaixo de um poste. Estava tudo iluminado, mas não tinha nenhum sinal de feição humana, pois aquilo era completamente preto, havendo somente uma silhueta em forma humanoide. Eu olhava para aquilo, assustado. Eu não tinha reação, eu não sabia o que fazer. Eu segurei minha mochila ainda mais forte e olhava de forma tão desesperada com aquele ser diferente, ao qual nunca havia visto nada parecido. Então, lentamente, ele levantou seu braço direito e fez um sinal me chamando para me aproximar dele. Mas antes, aquilo soltava um breve e gélido assovio outra vez, que me fez gelar de cima a baixo. Não pensei 2 vezes, firmei bem as pernas, virei para frente e comecei a andar com passadas longas, para que aquilo não conseguisse se aproximar de mim. Dei uma distância de 2 metros e olhei para trás, e ali estava ele, 2 metros à frente do último lugar onde havia visto ele. Naquele momento, as minhas pernas não tiveram mais forças para andar. Elas simplesmente congelaram. E aquela coisa fazia movimentos,
para que eu me aproximasse dele. Sem forças para correr, a minha única opção foi ficar e encarar aquela coisa, para que ele não se mexesse sem que eu visse. Foram em torno de 2 minutos, que pareceram uma eternidade. Eu encarava aquilo com um semblante que não existia. Era um completo vazio. Poucos minutos depois, as minhas pernas voltaram a funcionar. Eu não pensei 2 vezes. Olhei para trás, voltei os olhos àquela figura abominável, a qual estava na minha frente. Fui andando lentamente de costas para não perder ele de vista. Foi quando, após andar em torno de 3 metros, aquilo veio a se virar para minha esquerda. Deu 2 passos para frente, assim desaparecendo no ar. Eu não tive dúvidas. Naquele momento, os poucos metros que antecediam a chegada até a minha casa foram os mais longos até hoje. Obviamente, como qualquer pessoa assustada, subi o morro da minha casa correndo como se não houvesse amanhã. Mas a questão é, o que era aquilo que estava ali? Um demônio? Shadow People? Um fantasma? Alma perdida? Ou apenas um espírito zombeteiro que queria apenas me assustar? Pois se era isso, ele com certeza conseguiu. Ou talvez fosse apenas um fruto da minha imaginação cansada. Até hoje, eu acredito, não era fruto da imaginação. O que aconteceu foi real, algo muito real, ao qual eu me arrepio toda vez que tenho que passar em frente a essa praça durante tarde da noite.